Você sabia que você pode transmutar o medo utilizando esta ferramenta da PNL? E para estar explicando um pouquinho sobre isso, eu vou trazer o filme Click e Harry Potter, o Prisioneiro de Azkaban, para estar exemplificando sobre isso. Existe um treinador muito conhecido, formado em programação neurolinguística, que é o Anthony Robbins. E no livro dele, O Poder Sem Limite, ele fala muito da importância da gente descobrir, saber quais são nossos canais preferenciais, que é visual, auditivo e sinestésico. O sinestésico, ele abrange o paladar, o olfato e o tato. Então, de forma resumida, nós construímos o nosso mundo interior com base em como nós percebemos o mundo exterior, através dos 5 sentidos. Então, nós criamos representações internas conforme no que nós vimos, ouvimos, cheiramos, sentimos, experienciamos. Então, é por meio dos 5 sentidos que nós criamos representações internas, que nós construímos o nosso mundo interior. E olha que sacada que é isso. Provavelmente, às vezes, algum medo, algum trauma, alguma coisa, você percebeu ela por meio dos seus 5 sentidos e nisso criou uma representação interna. E às vezes essa representação não é a mais produtiva para você. E olha que legal, você pode transmutar isso mudando por meio dos seus 5 sentidos, utilizando submodalidades para você mudar suas representações internas. Então você muda por meio dos 5 sentidos as suas representações internas. Por isso que é muito importante você saber se você é uma pessoa mais visual, mais auditiva e mais sinestésica, porque aí você vai conseguir utilizar submodalidades para você estar transmutando o medo. E no filme do Harry Potter é exatamente isso que o professor ensina para eles. Ele fala para eles pegarem o maior medo deles e usar submodalidades ali. Então você pega o seu maior medo e você deixa ele engraçado. Por quê? Porque algo que é engraçado não te transmite medo, não te dá medo. Tira toda a seriedade dele e deixa ele engraçado. E daí os alunos começam a fazer exatamente isso. Um lá tem medo de aranha e ele imagina a aranha enorme, gigante. E daí ele começa a apontar para ele e fala assim: ridículo, você é ridículo. Então tira a seriedade dele. E aí ele usa a modalidade de colocar a aranha escorregando com patins, então torna aquela cena muito engraçada. A outra tem medo de uma cobra gigante, Porque quando a gente tá com medo, uma baratinha que a gente fala que a gente tem medo, como é que a gente fala? Nossa, você não acredita, eu vi uma barata gigante. Olha a submodalidade aí. Será que ela era mesmo gigante? Na verdade, você tá mostrando que o seu canal preferencial é o visual. Então, utilize esse conhecimento a seu favor. Então, a pessoa ali que tinha medo da cobra, ela começou a imaginar, então, mudou a forma dela, começou a ser um palhacinho. Então, aquilo tirou totalmente a seriedade. E não tinha mais medo, não lhe causava mais nenhum medo, porque ela utilizou essa submodalidade, deixou aquilo engraçado, então tirou a seriedade daquilo. E aquilo lá passou a não mais assustar ela. Eu vou colocar aqui um trecho dessa cena do Harry Potter, porque explica muito bem sobre isso. Intrigante, não é? Alguém aqui se arrisca a adivinhar o que tem aí dentro? É um bicho-papão. Muito bom, Sr. Thomas. E alguém pode dizer qual a aparência de um bicho-papão? Ninguém sabe. Quando foi que ela chegou? O bicho-papão é um transformista. Ele assume a forma daquilo que uma pessoa mais teme na vida. Isso faz com que sejam Tão assustadores, isso. Por sorte, há um feitiço bem simples para repelir um bicho-papão. Vamos praticá-lo agora. Sem as varinhas, por favor. Repitam. Ridículos. Ridículos. Muito bom. Um pouco mais alto e mais claro. Ouçam. Ridículos. Ridículos. Essa aula é que é ridícula. Muito bom, mas esta foi a parte fácil. Sabem, só o encantamento não é suficiente. O que realmente acaba com o bicho-papão é o riso. Precisam forçá-lo a assumir uma forma que achem realmente engraçada. Eu vou explicar. Neville, pode vir aqui, por favor? Venha, não se acanhe, venha. Venha. Olá. Neville, o que é que mais o assusta? Professor Snape. Mais alto. O professor Snape. O professor Snape. Assusta todo mundo. E eu acho que você mora com a sua avó. Moro, mas não quero que o bicho-papão se transforme nela. Não. Pode deixar. Pense nas roupas que ela usa. Só nas roupas, com clareza. Pense nelas. Ela usa uma bolsa vermelha. Não precisa falar. Desde que você veja, nós veremos. Quando eu abrir aquele guarda-roupa, eu quero que faça o seguinte. Com licença. Imagine o professor Snape com as roupas de sua avó. Pode fazer isso? Ótimo. Prepare a varinha. 1, 2, 3. Pense, Neville, pense. Ridículos. Excelente, Neville, excelente. Muito bem. Lá pra trás, Neville. Agora forme uma fila.
Em fila. Eu quero que todos pensem na coisa da qual mais tem medo e a transformem em algo engraçado. Próximo. Rony. Concentre-se. Coragem. Prepare a varinha, Rony. Prepare a varinha. Ridículo. Muito bom, muito bom. Maravilhoso. Realmente muito bom, muito bom. Parvati, vem. Mostre o que está vendo. Mantenha o braço parado. Ridículo! Próximo! Pode vir, pode vir. E trazendo aqui também o clique pra jogada, né? Por exemplo, ali no Harry Potter eram muito pessoas, vamos botar assim, visuais, porque elas agiram por meio do visual, transmutando, mudando a forma daquele objeto, daquela pessoa que eles tinham medo. Já no clique, por exemplo, você pode ver como pode usar uma submodalidade para uma pessoa que é auditiva. Então, por exemplo, uma pessoa que é visual, você pode estar mudando a cor, você pode estar aumentando de tamanho, diminuindo de tamanho. Se você tem medo de uma barata, por exemplo, você pode se imaginar crescendo de tamanho e imaginar a barata encolhendo de tamanho. Você pode usar também a tonalidade de cor. Então você coloca você mesmo como uma pessoa com cores mais vivas, enquanto a barata vai ficando com uma cor cada vez mais opaca, mais sem graça. Você pode colocar brilho em você e nela você vai deixando ela mais sem graça. Agora no visual, no auditivo, perdão, como é que você pode fazer isso? No clique, tem a cena que ele tá numa reunião com o chefe, os colegas dele, e ele coloca o chefe com uma voz fininha. Então ele começa e ele começa a rir. Então isso é uma ótima submodalidade para uma pessoa que é auditiva, porque como que você leva a sério alguém que tá falando com uma vozinha fininha? Aquelas vozinhas de tipo Will os esquilos, que fica faz isso, faz aquilo. Perde totalmente a graça. Então o chefe, que antes era uma ameaça, agora ficou engraçado. Sexual pode vir de muitas formas. Formato. Veja, Normal, O que é hilário para alguns pode ser ofensivo para outros. Vou dar um exemplo da vida real porque tenho certeza de que já fiz isso. Como no dia em que Eu disse, se quiser uma promoção, vamos cuidar da ação. Tecnicamente, eu estava envolvido em assédio sexual. Na minha opinião, um assédio sexual é hilário. normal. Bom, há também assédio homossexual. Quando um homem chega para o outro homem e diz algo desrespeitoso. Essa vai ser Vocês fazem espanhol. en sus propios dormitorios o en algún baño público. A mí no me importa. Oigan esto. ¿Problema, Miguel? ¡No! ¡Proceda! Usted realmente es el profesor fabuloso. Oh, ¿ahora qué estoy haciendo? Pues, ¿qué? Oh, nada. Yo... Continue. Então uma modalidade pra pessoa auditiva muda o timbre, muda a tonalidade da voz. Para uma pessoa que é sinestésica, coloca um cheiro esquisito naquilo que te dá medo. Coloca um gosto também meio... Um gosto que você não gosta muito, por exemplo, amargo. Coloca ela com uma textura meio molenga, meio esquisita, sabe? Então você pode utilizar essas submodalidades ao seu favor e tá transmutando aquilo que você tem medo, porque simplesmente é uma representação interna que você construiu. Para você ver como que isso não é... Isso é uma crença, porque existem pessoas que não têm medo nenhuma de barata, enquanto tem outras que têm um medo absurdo de baratas. E aí, quem tá certo e quem tá errado? Nenhum. É simplesmente uma representação interna que ela construiu. Mas o lado bom é que você pode mudar essa representação interna. Então, se antes você tinha medo de barata, você, por meio dos seus 5 sentidos, utilizando as submodalidades, você pode tirar esse medo de você. Você pode transmutar esse medo em algo que agora você não tem mais medo. Então, se antes você tinha medo da barata, agora, por meio dos 5 sentidos, das submodalidades, você passa a não ter medo mais da barata. Então, esse é um conhecimento que é importante a gente usar de uma forma construtiva. Então, utilize esse conhecimento ao seu favor. Acredito que essa ferramenta ela vai te ajudar bastante.